Viemos hoje até a cidade de Abelardo Luz para falar um pouquinho mais desse fato que se tornou repercussão nacional, que aconteceu no próximo dia 25 de maio, onde aí a vida da pequena Osana foi ceifada. E para contar um pouquinho mais detalhes de como foi esse dia, o que aconteceu durante o dia e também o pós, converso com ela, a Esther, que é mãe da pequena Osana, que a gente não consegue nem mensurar a dor que ela está sentindo, mas o público que está em casa queria conhecer um pouquinho mais da história da Esther, da Osana, justamente para fazer com que o fato da morte se torne algo mais representado, conseguir dar um corpo para esse fato. Esther, seja bem-vinda na TV A Folha. Obrigada. E conte para nós um pouquinho mais o que aconteceu no dia. No domingo levantamos, ela tomou o cafezinho dela como normal, a mamadeirinha dela foi feita, ela comeu o pãozinho dela, que ela queria comer torrada, foi feito para ela, a gente almoçou e tal. Ela é uma menina tranquila, gostava da bagunça, gostava de brincar, fazer bagunça, ir pra lá, pra cá, ela brincou, mas aquele dia era estranho, porque ela não queria me soltar por nada. Ela queria só o meu carinho. Outros dias pra pegar assim, não, mamãe. Ela só queria mamar. Então, se filha tem que comer? Eu disse, tu parece que me enxerga como o quê? Cada vez que eu me vê, só mamar. Ela olhava pra mim, aquele olhinho, coisa mais linda, e dava risada. Mamãe minha, só minha. E nós fomos almoçar, ela já não quis almoçar também. Malemar comeu um pouquinho e já foi mamar. E eu recebi a ligação da mãe. A mãe recebeu uma ligação, alguém falando, me avisando que era pra me cuidar, que estava prestes a algo acontecer, algo do tipo. Então eu já arrumei as coisas, comecei a arrumar as coisas no carro do espelho, eu vou pra casa, só que eu não quero mais nada contigo. Porque nós já tava meio que numa relação desconfortável, cada vez que a gente brigava já tinha um porquê que ele não queria sair da casa, por causa que não tinha como ir pro interior. Eu disse, não, então se tu não tem como ir pro interior, então vamos fazer o seguinte. Você fica aqui, já que já estamos aqui, eu vou pra cidade, mas eu tenho que buscar minhas coisas. Não, eu dou um jeito de mandar, mas comigo tu não vai. Mas ele já tinha arrumado boa parte das coisas dentro do carro, faltava só pegar as minhas e colocar, como eu coloquei. Só que essa sacola que diz ele pegar na mão, ele já tinha colocado dentro do carro. Então ele já tinha planejado algo do tipo, creio eu. Porque a sacola que ele levou pro meio do mato e essa corda estavam dentro dessa mesma sacola, e a sacola estava no porta-mala do carro. Então, creio eu que se ele fez algo, ou estava premeditando, ele ia fazer, ou ia fazer lá, ou ia fazer aqui. Então, assim, Esther, a Osana ainda mamava no peito? Ainda. A fotinha que eu postei com ela, de camiseta preta, toda arrumada, com ela nos meus braços, foi a última mamada que eu dei pra ela. E vocês estavam aonde necessariamente? Vocês estavam no interior, isso você estava com o pai dela? No interior, eu tinha vindo um dia antes, né? Tinha ido logo depois do meio-dia, no sábado, para o interior. Eu tinha ido no meu cunhado, na irmã, no irmão da minha cunhada. Marido da minha cunhada, que seja. Vocês almoçaram lá, em Sim. seguida vocês vieram para casa, é isso? Isso, em seguida era pra ter vindo pra casa, mas eu não pude vir por causa que aconteceu o fato ali, onde ele veio e pediu pra pegar a nenê pra brincar no colo. Chegou, deixa eu pegar ela um pouquinho, mas nunca imaginei que esse pouquinho ia se tornar o resto da vida sem ela, né? Porque ela era uma pessoa muito cativante, ela não via maldade em ninguém. Se você chegasse, agradasse e brincasse com ela ia contigo. Ela era desconfiada, só que se você ganhasse a confiança e o carinho dela, você não tinha hora pra chegar e pegar ela, ela chegava e ia com você. Ela era uma criança sensacional, inteligente, perfeita, querida, amada. Ela não sabia o que era brigar com você, às vezes você chamava a atenção dela, como toda mãe briga, ela chama atenção. Depois tu se arrependia porque ao mesmo tempo que você estava chamando a atenção dela brigando, ela vinha te pedir amor e carinho de novo, tipo uma mãe de culpa. Ela não sabia falar as palavras, mas ela se expressava dessa maneira. Então foi algo muito dolorido, que até então quando ele pegou ela, ele saiu caminhando. Ele não falou em algum momento eu vou fazer isso ou tal, porque mãe nenhuma que visse que o pai fosse fazer algo pro filho ia entregar seu filho pro matadouro, né? Jamais. Mamãe briga de um em dentro. Eu fico, sabe, tem horas que a gente se culpa. Por que eu entreguei a hora que ele correu com ela? Por que eu deixei ele correr?
Só que pra mim ele tava brincando de cavalinho, de pocotó, como ele fazia, que ela tinha uma vez que ele corria com ela como se fosse brincar de cavalinho com ela, porque ela se rachava rindo, tanto que ela saiu correndo com ele rindo. Eu nunca vou esquecer essa cena, né? E saber que desse momento, então, quando eles entraram no mato, eu já não escutei mais choro, nada dela. Porque eu fui atrás. Então, quando ela saiu, quando ele pegou ela e saiu, ela saiu chorando, isso? Sim, ela pegou de boa ela, mas ela já saiu gritando, ela não queria sair do meu colo em momento algum. Que momento, Esther, do momento que ele pegou, que ele entrou no mato, que momento que você percebeu que tinha algo de errado? Quando ela parou de chorar. Quando ela parou de gritar, que eu não escutei nenhum gritinho dela, eu disse, alguma coisa aconteceu, porque criança nenhuma, você entra no mato, você não vai ouvir um grito de longe. Porque o mato, por mais que ele seja fechado, você vai ouvir algum barulho, não existe. E foi uma coisa que entrar e sumir. Eu entrei, chamei a minha cunhada, a Nara, a mulher do Van Clay lá. Também entrou, chamou, pediu pra entregar a nenê nada, mas no laudo tá que ela morreu às 1h30. 1h30 da manhã? Da tarde. Da tarde. Ele já viu, logo que ele pegou meu neném dos meus braços, já era 1h, 1h05, no máximo 1h10. Quando foi 1h30, ele já tinha matado ela. Só que eu não sei como é que ele conseguiu atravessar pro lado de lá, só que ele caminhava muito rápido. Ele era uma pessoa muito rápida pra caminhar. Só que como era pirambeira, penhasco, era difícil acesso, era só para quem conhecia como ele conhecia o filho dele lá, eles conseguiam caminhar rápido. Eu já no meu caso não conseguiria, né? Então eu não sei como que ele agiu, se ele já tinha matado ela logo que pegou. Mas a gente tem as dúvidas da gente, porque se ele logo pegou ela, então logo ele já matou, porque seu laudo deu que ela morreu às 1h30, então ele não esperou até a tarde para matar. E uma dúvida que não quer calar, eu não tinha iogurte em casa. Eu não tinha Danone em casa. Eu não tinha nenhum tipo de doce. A única coisa que eu levei junto foi um todinho e uma bala fine. Se ele deu pra ela, eu não levei bolachinha, nada. Porque até então eu tava sem dinheiro. Eu fui pra lá porque ele colocou a gasolina, mas não comprou nada pra ela, nem fralda, nada. A fralda que eu tinha comprado um dia antes. Ele era um pai que até fralda eu tinha que brigar pra ele comprar pra ela. Então eu acho estranho, da onde que veio esses doces? Da onde que veio essa comida? Alguém levou. Porque ele não parou em lugar nenhum pra comprar. Perto de mim, praticamente. Será que não estava já dentro da sacola que você disse que estava no porta-mala do carro? Eu não cheguei a visualizar, porque essa sacola que ele colocou dentro do carro, estava com roupas sujas dele. Ele tinha tomado banho um dia anterior. Então o mais estranho é esse. Quem arrumou esse doce? Da onde veio? Quem que deu? Esther, do momento da saída dele, então, que foi por volta de 1h05, constatada a morte 1h30 da tarde, que momento que foi a ligação dele para que parente que foi a ligação, ele falando que tinha matado a menina? Ele ligou para o genro dele. Parece que ele entrou em contato com o genro. A família diz que eles ligaram, que ele se comunicou. Agora, ele no depoimento ele diz que a família se comunicou. Só que tem um ponto solto ali que ninguém me comunicou. Eles estavam ocultando a notícia. Eu supus por terceiros que a minha filha já estava morta. E pela esposa do Tinheco, que mora lá no interior. Aí, como ele tinha colocado pouca gasolina no carro, eu para baixo e para cima com o carro atrás da minha filha. E as minhas cunhadas, o tempo inteiro, tentando me esconder. Não queriam nem que eu fosse perto da polícia. Eu disse, a filha é minha. Se eu que sua mãe não ir atrás, quem que vai? Ah, nós vamos dizer pra polícia que você tá se metendo. Eu disse, eu queria saber das minhas notícias da minha filha. Não é se meter, é ser mãe. O tempo inteiro eu corri por ela. Então, assim, mesmo quando a polícia já estava procurando, você também estava lá? Sim, eu não abandonei um minuto. Eu só saí de lá a partir do momento quando eles pararam as buscas e disseram, Esther, nós precisamos ir até Xanxerê. Só que eles já estavam sabendo da notícia toda. E você, nesse momento, ainda você não sabia? Não sabia. Eu sabia do áudio que havia, mas eles, entre aspas, as minhas cunhadas já tinham sabido de toda a verdade e se fizeram de falso comigo e não me contaram nada. Eles acobertaram ele. Isso resultou-se, adentrou à noite, no outro dia pela manhã retornaram as buscas. Que momento que você ficou sabendo que tinham achado a Usana? Eu fui até Xanxerê, aí disse que ele não queria contar onde ela estava. Daí eu falei pro doutor que ele queria a coletiva. Eu disse pra ele, deixa pra mim, que pra mim ele vai falar, não, mas tu é vítima, tu não pode falar com ele. Eu disse, posso.
Se eu colocar minha vida em risco, eu querer falar onde que tá minha filha, seja viva ou morta, ele vai ter que contar. Aí a polícia falou pra mim assim, tu tem coragem de encarar o assassino, talvez o assassino da tua filha? Eu disse, tem. Eu já tô passando todas, já tô torturada, impossível. E a intenção dele era me ver torturada. Então, ele só falou no momento que ele olhou pra minha cara. Aí ele disse, só mostro pra vocês se vocês me levarem até lá. Mas em momento algum ele expressou algo de sentimento. Ele falou pra mim, eu matei a tua filha, me olhando como você tá me olhando. É só tu ir buscar que ela tá pendurada. Aí eu falei pra ele, se você amarrou ela, se você deu ela pra alguém, se deixou em alguma casa escondida, o que tu fez? Eu matei. Aí foi nesse momento que ele falou pra você mesmo que ele havia matado. Ele havia matado. Deus, então me conta pra mim. Eu disse, o que tu falou? O que ela te falou? Quais foram as últimas palavras? Você tirou um pedacinho de mim, né? Falei pra ele assim, eu disse, tu tirou a vida de um ser que ela esperava todo dia. Ela tinha chegado a Aurora pra ir encontrar o babai. Ou senão, quando ia na creche, ela queria o babai dela. Ela não chamava de papai, era o babai. Era a mamãe e o babai. Até o dia de hoje dói porque eu chego na frente da minha casa, ela já tava tipo me esperando. Porque ela sabia que eu ia trazer um pacotinho de doce, ela sabia que eu ia trazer uma bala, nem que fosse. Mas pra ele, você tirou algo tão grande de mim, eu disse pra ele assim, porque como que eu vou chegar dentro da minha casa hoje, Valmer? Aí eu disse, então me conta agora qual foram as últimas palavrinhas que ela falaram. Aí a polícia disse pra mim, não vou te tirar daqui porque nem mãe nenhuma merece ouvir isso. Então ele você nem chegou a saber qual foi as últimas palavras. Eu creio que foi mãe, né? Porque quando brigavam com ela, qualquer coisa, ela chamava mãe. Como que era a tua relação com ele, Esther? A minha relação com ele, nós tínhamos uma relação complicada. Mais pra conturbada do que pra normal. Porque era um casamento de aparência. Eu não queria mais saber dele, mas como a minha filha morreu um dia praticamente nos meus braços, por causa dele, eu larguei a minha vida, larguei tudo que eu tinha pra viver com ele, pra minha filha ter o pai e a mãe junto. E mesmo assim houve julgamentos. Que eu não corri atrás, que eu não fui mãe. Uma madrinha foi dar um depoimento que ela nem tinha convivência e não era madrinha, ela se diz madrinha, mas não era madrinha. Pra TV, pra Oeste Mais, ela procurou um site de fofoca e foi falar mal de mim. Falar coisa que ela nunca soube ou nunca permaneceu dentro da minha casa. Ela só vinha dentro da minha casa quando ela precisava de dinheiro. Ou quando ela precisava de algum favor ou alguma coisa, ou não tinha onde ir pra posar ou coisa e tal. Então, ela não era uma pessoa presente para dizer, eu conheço a relação deles e tal. Porque por mais que nós tivesse com problemas, a gente nunca expunha, eu nunca expus pros outros. A única que sabia uma coisa era minha mãe e olha lá. Entendeu? Você chegou a ter acesso ao corpinho da Usana antes do velório ou não? Você só ficou sabendo? Sim, mas no necrotério. Não cheguei a ter acesso lá, ela penduradinha, né? Porque quando eu cheguei em Abelardo, de Xanxerê, eu disse, agora eu tô indo pro interior que eu vou atrás da minha filha, por bem ou por mal, eu vou achar ela. Aí a polícia já tinha encontrado, daí quando eu saí da delegacia eu falei, policial Chalito, por mais doído que seja a notícia, não esconda de mim. Achou? Comunica. Vamos achar, ela me mandou, encontrado em óbito. O meu primo que tava lá, eu não sabia que ele tava procurando, diz ele que foi horrível ver ela ali. Diz que parecia uma boneca. Pendurada, com o penteadinho que eu tinha feito, com as piranhas, porque eu levantava de manhã. Vamos pentear o cabelo, filha? Aquele dia parece que ela sabia, ela correu, pegou as borrachinhas, a escova que eu ia pentear o cabelo dela, deu a mãozinha pra mim cortar a unha. E sentou no meu cabelo e dizia pra mim, Echa, mamãe, essa borrachinha, Echa. E dela achou uma piranha minha, coisa mais linda. Ela pegou e colocou, mãe, coloca Echa. Aí eu coloquei, tanto que ela foi encontrada com essas. Esther, qual o sentimento agora, após o fato ocorrido, visualizando desde o domingo pela manhã, após você ficar sabendo da morte da Usana, qual o sentimento agora, o que você se arrepende desde o domingo de manhã até o momento? Eu não ter punhado ela dentro do carro e não ter vindo embora logo que a minha mãe ligou. Ela entrou dentro do meu carro, eu tava arrumando, ela apanhou meu óculos. Mamãe, vamos embora, cá já? Vamos cá já, mamãe? Vamos embora? Isso eu me arrependo. Por que eu não deixei tudo? E não, no mesmo momento, eu fechasse a porta desse carro
e viesse. Jamais passou pela minha mente que ele poderia fazer isso ou eu estaria naquele risco total. Porque nós discutimos, ele ficou quieto e não falou nada. Em momento algum, ele expressou algo que ia fazer para ela. E jamais que eu visse ela, eu ia permitir. A gente que é mãe, você deve ser mãe também, você se conhecemos há muitos anos, tu sempre foi a mãezona guerreira pelo teu filho, então jamais que você vai ver tua filha indo pro matador. Isso eu me arrependo. Eu me arrependo de ter dado ela no colo dele, porque ele chegou tirando ela de mansinho de mim. Lá recente amamado. Esther, quem tá ali do outro lado que tá acompanhando a notícia, ficou sabendo do fato através das redes sociais, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Quem era Osana? Osana era uma menina querida, uma menina simpática, sorridente, amada, inteligente. Ela sabia até a hora dela tomar banho. Ela pegava as coisinhas dela e já vinha com a roupinha abraçadinha. Banho, mamãe. E ela não gostava de tomar banho na banheira. Ela tinha que tomar banho no meu colo. Tudo que ela fosse fazer era a mamãe. O babai não, era a mamãe. Ela tinha que puxar pelo meu dedo. Às vezes ela ia lá fazer ele quando se arrumava. Vai pra mim, tchau, tchau, mamãe. Eu quero ir tchau, tchau. Ela quer ir tchau, tchau, mamãe. Que era pra ir com o carro. Ela sabia qual que era a chave do carro. Ela conhecia o ronco do meu carro. Se eu saía fazer qualquer coisa, ela ficava nos prantos. Ela era a minha companheira pra dormir, pra levantar. Se ela fosse dormir, ela pegava uma cobertinha e agarrava a cobertinha. Mamãe, beberta, bebi, nana. Quero pegar a coberta, o bico e o nana. E daí ela deitava no meu colo e daí olhava pra mim. Amo você, te amo. Mas ela montava a cavalo sem tentar dar uns tapas na bunda, porque era muito arteira. Pisava em cima de mim, pulava em cima da cama, me mordia. Daí ela vinha pra mim, não briga eu, amo você. E daí me enchia de beijo, daí muitas vezes queria brigar, não conseguia porque dava dó. Então ela foi uma pessoa que fez a minha vida mudar, ela foi um presente que Deus me deu, eu não podia engravidar mais. E Deus me deu o presente de ter ela, mas ao mesmo tempo que Ele me deu, com 9 meses Ele tirou. E você, falamos da Osana, e você, teu sentimento agora como mãe? É péssimo. Como mãe é péssimo, eu quero justiça. Eu busco por justiça o tempo inteiro. Cada julgamento que você escuta dói no fundo da alma, porque eu nunca deixei de ser mãe. Por mais dificuldade que eu passei, eu trabalhava dia e noite para dar o que ela precisava. Porque o pai, que era o pai, não se importava para comprar uma fralda, muitas das vezes, lenço. Era eu e uma madrinha que comprava, e uma madrinha Pati. Às vezes eu falava para ele se negava de comprar uma fralda, um lenço para ela. Porque em 9 meses que eu estive grávida, ele dizia que a filha não era dele. Sempre dizia que a filha não era dele. Então, quando eu precisava de uma fralda, ele reclamava. Então, essa criança já foi renegada antes de nascer. E filho é filho, pode ser filho do fulano ou do beltrano, como muitas mulheres têm. Mas mãe que é mãe, bate no peito e dá a vida por um filho. Que eu daria tudo para trocar a minha pela dela. Daria tudo para poder voltar no tempo ou ter socorrido ela e corrido com esse carro e não ter deixado. Porque ela entrou dentro do meu carro e sentou e pediu para ir embora. O pai dela não tinha pegado ela. Nunca passou pela minha mente, sabe? Se arrependimento matasse hoje, eu não tava aí. Esther, quero te agradecer de coração, tá? Não só eu, mas também todo o pessoal da TV A Folha. Obrigada por conceder essa entrevista, tá? E dizer que a gente fica à disposição. E todos também os telespectadores da TV A Folha entregam para você aquele abraço apertado e os sentimentos. Esperamos que fique tudo bem. Agora o momento é tentar ficar tudo bem, porque a gente se encontra desempregada, com carro, água, luz para pagar, tendo que fazer compra sem ter como pagar. Entendeu? Tô passando por uma fase bem complicada, onde eu tô sem emprego. Eu tinha começado um pequeno negócio, ele espantou toda a clientela. Então, o que mal começou já terminou. E eu estou naquela fase assim, ó, né? O que eu vou fazer? Tentar achar força onde não tem? Correr onde não consegue? Porque muitas pessoas, em vez de me ajudar, apontaram o dedo.
teve mulheres que, em vez de se colocar no meu lugar, foi a primeira a plantar o dedo. E se fosse com ela? Não foi só comigo. Eu não sou o primeiro caso e não espero ser o último, mas a cada 5, 10 minutos tem uma mulher que é agredida, né? Não é a violência doméstica, não começa simplesmente por um tapa, e sim por uma palavra verbal. A gente que é mulher passa por tanta coisa, às vezes a gente omite o crime do assassino ou omite o crime que tu sofre em casa. E eu, como mulher, digo assim, quem passou por isso, ou quem tá passando, põe a mão na consciência, se puder fugir, foge, se puder ir para outro lugar, vai. Não deixe acontecer o que aconteceu comigo, porque a violência doméstica é algo que começa com uma pequena palavra, que ele te vem, te pede perdão, te traz presente, diz que vai ficar tudo bem. Quando é dali alguns minutos, o crime se repete. Converso agora com o Dr. Matheus, ele que é o advogado da Esther, que vai falar também um pouquinho mais a respeito do caso, ele que é o representante legal, né, doutor? O que o senhor pode falar um pouquinho mais do caso pra gente? Ok, bom dia a todos, meu nome é Matheus Daldim, sou advogado de acusação, nesse caso que abalou profundamente, não só a família, mas toda essa comunidade catarinense, né? Não é apenas mais um crime, é um ato de barbárie que carrega em si o retrato perverso de uma violência doméstica e familiar. E por isso que estamos tratando esse crime aí como feminicídio. Um crime que hoje ele é autônomo, muito recente, teve uma alteração do Código Penal e hoje cuja essa pena pode chegar aí a 40 anos de reclusão. Esse crime ele precisa de uma resposta firme da justiça. Nós vamos até o fim lutando para que Osana não seja apenas mais um número, e a memória dela, e a dor da sua mãe, da sua família, e a indignação de toda essa comunidade catarinense exigem uma justiça. E é isso que a defesa vai buscar com todas as forças até o fim desse processo aí.